Meus queridos amigos, quarto episódio de Gavião Arqueiro repleto de reviravoltas, de muito drama, de elementos que dão muito mais peso para essa história dramática. Não estamos falando de um Vingador com superpoderes, mas um Vingador humano e com uma história, e com uma profundidade, e com um legado que com certeza Kate Bishop vai honrar. Quer saber mais? Então fica aí que eu vou contar tudinho sobre esse incrível episódio intitulado de Parceiros. Bora! Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. Pra quem não me conhece, meu nome é Alex Fury e aqui no canal a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal. Clique no sininho aí para receber as notificações sempre que tiver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que é sempre por lá que a gente posta tudo antes de postar por aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e principalmente deixe o seu like, que isso fortalece bastante o nosso trabalho por aqui. Meus amigos, este episódio 4, que coisa incrível! Bom, ele é repleto de eventos que estão aí quebrados entre as produções do MCU. E assim, vamos colocar o pé no chão então. O episódio anterior trouxe aí algumas reviravoltas com relação ao Jack Duquesne. A gente descobriu que o Jack Duquesne, inclusive, é um dos mandantes de toda a criminalidade que envolve os agasalhos e tudo mais. A Kate Bishop fez uma investigação junto com o Gavião, que inclusive o próprio Gavião deu a força para ela nesse sentido. E claro, ficou aí como um parceiro, entre aspas, dela. A gente sabe que no último episódio teve um encontro lá com o Jack Duquesne no apartamento da família Bishop e finalmente a mãe da Kate conhece o Gavião Arqueiro. Fica um clima, fica uma coisa muito estranha, até porque a Kate é uma garota. E o que um Vingador vai estar envolvido com ela? E assim, com muita investigação de mãe, ela tenta chegar nos verdadeiros motivos dele estar ali, e ele revela que é por uma questão de alguns artefatos que ele precisava recuperar e algumas questões da Kate que ele precisava acertar. Fica tudo assim no campo das ideias, mas a mãe entende que tem alguma coisa escondida por ali. Obviamente, o Clint Barton já se depara com mais um artefato que compõe a presença de Ronin, a sua espada que estava em poder de Jack Duquesne. Bom, essa conversa acaba sendo uma coisa assim, um tanto quanto estranha, porque eles tentam se aproximar, assim, numa coisa muito informal, e, de certa forma, ele convence a mãe de Kate que ele não tem intenção nenhuma de que ela seja sua parceira como Vingadora, porque é a preocupação da mãe, que ela seja mais uma parceira. E aí uma conversa muito pesada começa a ser desenrolada quando ela fala: poxa, a sua vida de Vingador, citando o Clint, direto para ele, é uma vida que é composta por muitas perdas, diga-se de passagem, a própria Natasha Romanoff. Dessa forma, a mãe da Kate acaba abrindo uma ferida muito dolorida em Clint Barton, e a gente sabe muito bem quando ele perdeu a Natasha Romanoff lá em Vormir, nos eventos de Vingadores Ultimato. E isso é muito presente na memória dele, isso é um tormento, porque além de tudo, ele tem as memórias das decisões que ele tomou a partir do blip de Thanos. Quando a sua família foi dizimada, ele resolveu se transformar em Ronin, dizimando um monte de pessoas ao longo do planeta, em nome da vingança, em nome da justiça própria, e ele acabou criando um legado de ódio em nome de Ronin. E agora, com todas essas lembranças, com todo esse legado de sangue que ele deixou no caminho, ele precisa acertar as contas. Detalhe, em meio a tudo isso, naquele leilão que aconteceu lá no primeiro episódio, muitos artefatos envolvendo os Vingadores estavam ali. Um deles, vocês vão se recordar, que é o relógio Rolex de Tony Stark, que ele utilizou em Guerra Civil quando ele lutou contra o Soldado Invernal. Exatamente. Aquele relógio que o Tony Stark utiliza rapidamente e se transforma numa espécie de manopla, como ele utiliza em outros, na própria armadura dele, e ele usa contra o Soldado Invernal. Esse é o relógio que está envolvido. E por que o Clint Barton quer esse relógio?
Por que ele tem interesse nisso? Porque aquele relógio dá ligação com identidades dos Vingadores e isso pode ser um problema muito sério, principalmente se aquilo cair nas mãos do atual núcleo de bandidos que é a gangue dos agasalhos. Bom, então esse é o caminho do Clint Barton nesse episódio para poder sanar esse problema. E obviamente a Kate Bishop não fica sossegada com isso, ela percebe que tem que dar continuidade a essa investigação junto com o Clint Barton e vai até ele. Legal que tem um momento que ela até fica meio balançada com o Jack Duquesne, que ele se mostra uma presença muito afável para a mãe dela e a gente percebe que a Kate tem uma vontade de que a mãe alcance a sua felicidade. E naquele momento o Duquesne dá essa intenção, essa presença de alguém que conforta o coração da mãe e ali a gente percebe uma aproximação, entre aspas, de um sentimento de complacência com relação ao Jack Duquesne. Mas ela não deixa barato e vai até o Clint Barton justamente para poder ajudá-lo a solucionar essa questão. E aí a gente vê a introdução de mais algumas habilidades para compor a Kate Bishop, que futuramente vai ser a Gavião Arqueira. Numa das conversas, ela tomou um cuidado que eu achei muito bacana, ela ter tido esse olhar sensível de não apenas enxergar o Clint como um treinador, o sensei dela, mas como um humano. E nos episódios anteriores, ele teve uma conversa com o Nate, o seu filho mais novo, que inclusive tem problemas auditivos, que eles teriam, quando ele retornasse para a família depois das aventuras dele e voltasse para casa para curtir o Natal com a família, eles teriam uma noite de filmes. E a Kate, muito sensível, aluga um monte de filmes para eles assistirem, ou leva uma série de filmes, e ali ele fica sensibilizado com a observação que ela teve em trazer esse Natal que ele teria com os filhos, mas está tendo ali com ela. E assim eles começam uma conversa onde o Clint, ela inclusive pergunta para ele qual mais habilidades você tem. Ele explica que ele tem a habilidade de fazer acrobacias, entre aspas, com uma simples moeda. E ele mostra um efeito lá muito bacana para ela, com uma moeda que ele consegue fazer um efeito ricochete, desligar a TV, fazer um negócio. É muito legal essa cena e a gente vê que, você sabe que a Marvel não deixa ponto sem nó, muito provavelmente este poder, esta habilidade vai ser utilizada em algum momento chave da história e podem acreditar que está chegando, muito provavelmente no 6º episódio, encerrando a série de Gavião Arqueiro, a gente vai ver alguma coisa nesse sentido. Bom, então a gente segue aí com essa história e, diferente do que eu disse no episódio anterior, é nesse que ele revela a razão da flecha que ele não atirou. Era a flecha para Natasha Romanoff e a Kate Bishop percebe o quanto isso mexe com o Gavião Arqueiro e ela respeita o luto dele, ela entende isso, ou seja, a gente tem uma Kate Bishop que está aos poucos amadurecendo dentro desse contexto. E obviamente a missão dos dois depois desse momento é recuperar o tal relógio para que nenhum dos Vingadores fique exposto a gangues e outros criminosos na cidade. E lá eles montam campana em um local onde foi localizado o sinal desse relógio. Aliás, quem tem monitorado e ajudado o Clint Barton à distância é a sua esposa, que inclusive eu disse para vocês no vídeo anterior, que é a personagem Mockingbird, que também foi uma agente e acaba ajudando ele nessas aventuras. Bom, e lá o Clint Barton faz campana no apartamento, lá no prédio vizinho do outro prédio, onde ele tem o sinal do relógio. E obviamente a Kate Bishop não escuta nada do que ele tem a dizer e acaba quebrando as ordens dele e vai por conta própria até esse apartamento, e o Clint de longe começa a monitorar e ajudá-lo nesse sentido. É bacana como a gente vê que são dois mundos completamente diferentes. A Kate Bishop é impetuosa, é jovem, tem essa vontade de fazer as coisas de imediatismo, e o Clint Barton já é mais cauteloso, ele pensa nas atitudes dele e orienta. Só que as duas coisas se completam, e ela entrando no apartamento, ela finalmente encontra esse relógio. Só que ela vê um detalhe: existe um caderno com anotações que fazem parte de uma investigação sobre a vida do Clint. E ela diz para ele que tem alguém
observando ele. E é nessa hora, galera, que a gente é surpreendido por dois motivos. O Clint percebe que aquele apartamento é da Maya Lopes, exatamente, é o apartamento da Echo. E no momento que ele percebe, ele lá à distância também é atacado por alguém. E uma luta começa dos dois lados. No prédio da Maya, Kate Bishop e Maya travam uma batalha ferrenha. E do outro lado, Clint Barton trava uma batalha com uma pessoa desconhecida, com uma máscara stealth que a gente não sabe quem é. E, claro, a luta vai até todos eles. O Clint Barton consegue içar uma corda onde a Kate se projeta até o telhado para ajudá-lo a se desvencilhar dessa ameaça que apareceu de repente. E obviamente a Maya Lopes a acompanha e uma batalha entre 4 pessoas se instaura nesse telhado. E é um negócio absurdo, porque para quem tá de olho no universo Marvel e assistiu Viúva Negra, junta A com B. Obviamente, no momento em que isso se confirma é quando a Maya Lopes é atingida por um dardo que tem uma eletricidade vermelha. Meus amigos, para quem tá de olho no universo Marvel, na hora que essa eletricidade vermelha que é enviada através dos pulsos de um aparelho que essa pessoa mascarada tá usando, você já saca na hora. E não precisava muito tempo para que essa pessoa seja desmascarada e a gente percebe que é a Yelena Belova, exatamente, a Viúva Negra que substitui Natasha Romanoff, a sua irmã adotiva. E cara, eu sei que eu não falei do filme Viúva Negra aqui no canal ainda para vocês, mas é justamente ver a Yelena Belova é dar valor para a cena pós-créditos do filme da Viúva Negra, porque é lá que a Condessa de La Fontaine entrega para ela a foto de quem ela julga ser o grande assassino da Viúva Negra, que é o próprio Clint Barton, colocando ele no alvo de uma Viúva Negra para a partir daí criar o caos dentro desse universo. E claro, tem uma cena inclusive nessa luta toda que deixa o Clint mais abalado ainda, que é quando a Helena consegue arremessar a Kate Bishop para fora do prédio. E isso praticamente emula a mesma situação que ele viveu em Vormir, quando a viúva cai do precipício para entregar sua vida e receber a joia da alma. É justamente uma coisa muito parecida, e o Clint se vê novamente em xeque numa situação que o abalou profundamente. E a partir dali, ele resolve a situação com as questões tanto da Maya quanto da Yelena, e ele decide que a partir dali a Kate Bishop não mais faz parte daquela história que ele estava vivendo, daquela investigação que ela vivia. E ele deixa isso claro porque ele não quer que o passado se repita. E o episódio encerra com essa mensagem profunda, porque a Kate, aliás, depois de todos esses eventos, ela consegue cair com segurança por cima de uma série de lâmpadas de Natal que o próprio Clint direciona para evitar que ela se machuque. Só que ela é impetuosa, ela volta pro telhado, inclusive ela até salva o Clint das duas que acabam se desvencilhando depois de uma flecha luminosa que acaba fazendo com que elas fiquem, além de ter um poder sonoro, fiquem cegadas com aquela energia. E cara, ficou pesado agora, porque a gente vê quantas chagas o Clint Barton carrega, e mais uma agora, uma vez se desvencilhando da Kate Bishop, que praticamente implora para ele continuar na investigação, continuar ao lado do mestre dela, continuar do lado da pessoa que a inspirou a ser uma super heroína. E ele simplesmente abandona a Kate Bishop, deixando para trás mais uma chaga que ele vai levar até o final dessa série, que este episódio, meus amigos, deixa muitas perguntas, e obviamente a gente vai ter as respostas dela agora no 5º episódio, e eu vou trazer em breve para vocês. E é claro, vocês têm que ficar ligados aqui no canal, porque aqui, meus amigos, é muito bom ser nerd e a gente traz a notícia para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, assina o canal, dá um clique no like e compartilha com seus amigos. É isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!